Olá, gente. Dando continuidade aos nossos estudos sobre sistemas lineares, nós vamos ver agora a classificação de um sistema linear de ordem 2. Tá? Em seguida a gente faz de um sistema de ordem 3 e depois a discussão de um sistema. Tá bom? A classificação de um sistema de ordem linear de ordem 2. Bom, gente, antes de colocar os exemplos, nós precisamos falar, né, sobre essa classificação dos sistemas. Tá? Existem três situações que podem ocorrer na classificação de um sistema. Tá? A primeira situação que pode ocorrer é essa aqui, ó. O sistema ele ser possível e determinado. Ele é possível e determinado quando ele tem solução. Você encontra a solução para ele. Tá? O segundo, o sistema também pode ser sistema possível e indeterminado. O sistema é impossível. O sistema é possível e indeterminado quando ele tem infinitas soluções. Você não consegue determinar uma resposta específica. Tá? Aqui você só tem uma resposta, aqui você tem infinitas respostas. E o terceiro, o sistema pode ser sistema impossível. Tá? Nesse primeiro exemplo, sistema possível e determinado, se você pegar as duas equações e construir uma reta, por exemplo, então vou dizer que está aqui, ó. Quando o sistema é sistema possível e determinado, ele vai ter apenas uma solução, que é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui vai ser a solução daquele sistema, o x e o y. Ele só vai ter uma resposta. Isso significa que essas duas retas aqui elas são concorrentes, né? Uma corta a outra aqui, nesse ponto. Agora, quando o sistema é impossível, igual eu falei, ele vai ter infinitas soluções. Tá? Então, se eu construísse um gráfico, seria isso aqui, ó, uma reta coincidente à outra. Ia ter uma reta aqui e a outra reta ia estar sobre ela. Elas são coincidentes. Então, são infinitos pontos aqui que servem como solução para esse sistema. Tá? Então, se eu tenho a reta R e S, aqui eu tenho a reta R e S. Uma está sobre a outra. Agora, o sistema é impossível quando essas duas retas não tem nada em comum entre elas. Elas não vão se encontrar. Ou seja, elas são paralelas. Aí quando você resolve, se você construir um gráfico, ele ficaria assim, ó. Uma é paralela à outra, tá? Esse ângulo é igual a esse ângulo. Então são essas três situações que podem aparecer: sistema possível determinado, sistema possível determinado e sistema impossível, tá? Agora nós vamos ver como que você consegue determinar se o sistema é um desses três sem precisar de resolvê-lo. Tá? Bom, gente, tem esses três exemplos, essas três situações. Tá? Eu não quero resolver, mas quero determinar se o sistema é possível, se o sistema é possível indeterminado ou se o sistema é impossível. São três situações que vocês vão observar. Vamos pegar todas as vezes que isso aqui acontecer, olha, que o primeiro termo, aqui esse A1 é o que nós estamos chamando na frente do X aqui, olha. Então o A1 está aqui e o A2 está aqui. Todas as vezes que o A1 for proporcional, né, ao B1 sobre B2 e for proporcional ao C1 sobre C2, quando isso acontecer, são todos proporcionais, nós vamos dizer que esse sistema nosso aqui, olha, ele é possível indeterminado. Se você resolver o sistema, você vai ver que você vai ficar zero. O x é zero, o y é zero, você não consegue determinar. Tá? E o termo independente também é zero. Então você vai ter 0, 0, 0. Então você não consegue determinar. Quando isso aqui acontece. Ó. Por exemplo, se eu pegar esse primeiro exemplo aqui, olha. O x está valendo 1, está para 3, aqui, ó. Assim como 1 está para 3, ó, já são iguais, tá vendo? Assim como 3 está para 9. Também são iguais. Né? Se você simplificar aqui por 3, vai dar 1/3. Então, se você resolver esse sistema, você vai perceber que ele é um sistema possível e indeterminado. Ele ficaria assim, olha. Você não consegue determinar a resposta dele. Tá ok? Agora vamos passar para o segundo exemplo. Tá? No segundo exemplo, vai ficar assim. Ó. Então, esse aqui a gente já sabe que é sistema possível e indeterminado. Agora, todas as vezes que isso aqui acontecer, A está para 1,
o primeiro termo está para o segundo, assim como o B1 está para o B2, mas aqui, ó, ele é diferente, C1, C2. Quando eles são todos iguais, sistema possível e indeterminado. Agora, quando esses dois termos são proporcionais e é diferente desse, o nosso sistema ele vai ser impossível, tá? Por exemplo, nós resolvemos esse aqui, ó. 2 está para 6, assim como 7 está para 21. E é diferente, vocês vão observar que é diferente de 2 está para 5. Olha aqui, se simplificarmos isso aqui, vai dar 1/3. Não é isso? Dividir por 2, 1/3. Se eu dividir por 7, vai dar 1/3. Mas é diferente desse aqui, ó. Eles não são iguais. Esse é igual a esse, que é diferente desse. Se a gente resolver o exercício, vocês vão ver que vai dar isso aqui no final, ó. E aqui vai dar um número qualquer aqui, tá? Aqui vai dar um outro número, que eu não sei qual que é. Tá? Eu chamo esse número aqui de W. Então, 0 mais 0 é W. Vai aparecer um outro número. Quando isso acontece, o nosso sistema vai ser classificado como sistema impossível. Se os três são iguais, sistema possível indeterminado. Se esses dois são iguais e esse é diferente, eles são diferentes, né, do último, aí o nosso sistema ele vai ser impossível. Tá bom? Agora o terceiro exemplo, esse último aqui, olha, basta a gente pegar os dois primeiros termos, se ele for diferente do segundo aqui, olha, aqui o C, o valor de C, que é o termo independente, não importa. Se esses dois aqui são diferentes, você já vai conseguir resolver o sistema. Ele vai ser aquele sistema onde as retas são secantes, uma está cortando a outra, tá? Então, nesse caso aqui, observe o seguinte, ó, se eu pegar 5 está para 2, é bem diferente de 2 está para 7. Ó. Eles não tem nada eles não são iguais. Se os dois termos não são proporcionais, eles não são iguais, eu já vou classificá-lo como sistema possível indeterminado. Sistema possível e determinado. Tá ok? Então nós vimos a classificação do sistema linear de ordem 2, a gente vai ver depois de ordem 3. Tá? Lembrando que não existe somente essa forma. Essa aqui eu acredito que seja mais rápida. Que você analisa, às vezes até observando os números. Essa é a mais rápida para você fazer essa classificação, tá bom? A gente vai ver a discussão do sistema linear de ordem 2 e depois a gente passa para de ordem 3, tá ok? Um abraço, gente.